tá? Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu fui convidado para falar sobre rinoplastia. Para todos que acompanham a gente aí e, e alguns também que me conhecem sabem que eu gosto muito de cirurgia plástica, sou apaixonado de cirurgia plástica. Se vocês para aquele eu brinco que se vocês ficarem muito vierem me visitar e ficarem muito perto aqui, vão acabar querendo fazer plástica também, porque eu gosto muito disso, mas realmente dentro da plástica, algo que eu gosto mais ainda é a rinoplastia. Então fui convidado para falar de rinoplastia. E eu estava montando lá a aula e pensando no que seria interessante para vocês. Claro que a gente não quer é, ensinar rinoplastia para vocês nessa fase, mas eu quero que vocês tenham a ideia do que está acontecendo. Tem coisas revolucionárias acontecendo dentro da cirurgia plástica hoje em dia, e isso motiva muito não só os cirurgiões plásticos, mas com certeza vocês que um dia podem vir a seguir essa carreira também. E aí eu pensei, poxa, eu quero falar de algo mais, né? E perguntei para o Felipe se a gente tinha tempo. Ele falou, o tempo que você quiser. Então, eu estou aqui com o tempo disponível para falar com vocês. E eu dividi a aula em três, na verdade. Vou falar sobre rinoplastia, mas vamos falar também um pouquinho sobre a cirurgia plástica como um todo. Tá? A cirurgia plástica, o que há por trás da cirurgia plástica estética. Tá? Então, desmistificar algumas coisas que a gente tem de crenças ou que a própria sociedade tem de crença em relação à cirurgia plástica, e vocês vão captar a mensagem que eu quero passar. E, por fim, eu gostaria de falar também sobre essas revoluções que vêm acontecendo hoje em dia na medicina, que obviamente afeta a cirurgia plástica e afeta qualquer especialidade ou subespecialidade que vocês venham a escolher no futuro, né? Futuro breve. Então, o estudante de medicina da minha época ou dos pais de vocês que eventualmente sejam médicos é totalmente diferente de vocês, né? Vocês vivem outro mundo, outra geração, outra conexão com o mundo e tudo muda. Então a medicina muda e a forma como a gente encara isso e o tipo de médico que se forma hoje, ele tem que estar aberto a isso. E nem sempre as faculdades estão acompanhando esses avanços. Então eu acho importante a gente discutir isso para dar um chacoalhão aí em todo mundo e todo mundo sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha pensando no que vai fazer daqui para frente. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa pequena jornada aqui de hoje, que acredito que vai ser bem legal. Felipe, eu vou pedir uma ajuda sua, que eu estou aqui clicando só para compartilhar a tela. Aí está escrito só para que o anfitrião pode compartilhar a tela. Talvez se você me colocar como um co-anfitrião, ou se você puder compartilhar minha tela. Vou te fazer anfitrião agora, doutor. Perfeito, obrigado. Isso. Prontinho. Maravilha. Então vamos lá. Bom, vamos lá então, vamos começar. O tema que a gente vai começar a falar hoje seria cirurgia plástica estética além da estética. Mas o que seria isso, né? Então, primeiro eu vou convidar vocês para essa jornada aí dentro da cirurgia plástica, para a gente começar a nossa noite bem, falando um pouquinho dessa maravilha que é a cirurgia plástica. Para começo de conversa, eu quero que vocês tenham, em relação à cirurgia plástica, uma maneira diferente de olhar. Tá? Então, tudo depende do ponto de vista. Né? Então, depende de como você olha para aquela situação ou para aquele objeto e você vai ter um olhar diferente dependendo do seu ângulo de visão. Então, vamos dividir a aula hoje em basicamente
3 tópicos, tá bom? Vamos falar sobre cirurgia plástica, o que há por trás da cirurgia estética, vamos falar sobre alguns avanços da rinoplastia, que é o que mais tem me motivado hoje em dia, dentro da rinoplastia, hoje em dia, esses avanços que vêm acontecendo, que eu vou compartilhar com vocês, e o futuro da medicina e da cirurgia plástica. Então, qual que é essa interface da beleza e cirurgia plástica? O que seria isso, né? Primeiro, eu fiz a mesma pergunta para algumas pessoas, tá? Algumas pessoas da minha própria clínica, do meu próprio instituto. O que é cirurgia plástica para você? Perguntei aqui para uma criança. Ela arruma as coisas feias e deixa as pessoas bonitas. Ótimo, achei uma resposta super direta, super pura, né? E aí, para a nossa gerente do nosso instituto, ela respondeu que é embelezar as pessoas e fazer as pessoas se sentirem mais bonitas e mais seguras. Já é uma resposta um pouco mais elaborada. E depois, para uma psicóloga também, uma psicóloga aqui do instituto. E ela disse, quando a pessoa chega saudável e quer melhorar. E para a paciente, uma forma de se sentir melhor. Então, tudo isso são respostas das próprias pessoas e eu quis fazer isso justamente para entender o que as pessoas têm em mente. Talvez na visão do leigo, a cirurgia plástica seria essa imagem, né? Uma pessoa andando de Porsche, Dr. Ray, Dr. Hollywood. Na visão, talvez, do estudante de medicina, menos avisado em relação à cirurgia plástica, cirurgião plástico põe silicone e a vida boa, coloca silicone, só vê mulher bonita todo dia e essa é a profissão de cirurgião plástico. Mas, na realidade, a cirurgia plástica ela é muito ampla. Tá? A cirurgia plástica ela vai desde reconstruções em crianças com deformidades craniofaciais, reconstruções de mama, traumatismos faciais, tumores faciais exigindo reconstrução, pessoas queimadas, cirurgias de mão e também a cirurgia estética, que envolve parte de prótese de mama, silicone, ok? Mas a cirurgia plástica é extremamente abrangente e as pessoas às vezes não têm essa noção. Se a gente for direto na definição, plástica vem de plásticos, do grego, né, que significa dar forma. Então, seria dar forma através da cirurgia. E o que é beleza para cada um de nós? A beleza ela pode variar. Né? O que é um padrão de beleza, talvez nos Estados Unidos? Ou um padrão de beleza na Ásia? Ou um padrão de beleza na Índia? Então, isso vai mudando os padrões de beleza de acordo com o local que você está ou o local que você reside. Então, a beleza, muito mais do que um padrão estético, talvez seja um estado de espírito. Tá? Seja um estado de espírito muito mais do que simplesmente um padrão estético que deva ser seguido ou reproduzido. Então, a cirurgia plástica entra em que situação? Né? Através de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, você pode gerar autoconfiança, você pode fazer pessoas sentirem-se melhor e, obviamente, gerar qualidade de vida com isso. Então, quando a gente começa a ter essa ideia mais ampla da cirurgia plástica, a gente começa a entender que a cirurgia plástica não é simplesmente uma cirurgia estética ou algo mais supérfluo, mas sim algo que vai tocar na alma de alguns pacientes. E a autoestima é tudo. Né? O que importa é como você se vê. Né? Então, o universo da estética, vamos falar um pouquinho aí, vocês que são de uma geração diferenciada, que não estão só parados aí dentro das casas, vocês estão antenados em tudo e conectados em tudo. Vamos falar um pouquinho então de business. Se a gente analisa a L'Oréal, que é uma empresa da França, tá? Se a gente olhar o faturamento dessa empresa ao longo dos anos, vejam que uma empresa que mexe basicamente com coisas estéticas. Então, se você parar para analisar, várias coisas que vocês compram em supermercados são da L'Oréal. Parem para olhar, para vocês verem qual que é a marca mãe de muitos produtos ou shampoo que vocês usam. Tá? Então, em 2014, essa empresa faturou
98 bilhões, movimentou bilhões no mercado. Como se não bastasse, depois, em 2017, 134 bilhões. Em 2019, bilhões. Isso significa simplesmente 92 milhões de dólares por dia. Tá? Então, esse é o poder do mercado da estética. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente vai para o ranking dos procedimentos cirúrgicos de cirurgia plástica e estética, analisados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, os campeões são Brasil e Estados Unidos. E se você olhar em números absolutos, o Brasil ainda ganha dos Estados Unidos. 1.498, um pouquinho na frente dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos tendo mais pessoas do que no Brasil. E os procedimentos cirúrgicos mais realizados variam de país para país, mas o Brasil está sempre ali entre os primeiros. Seja na prótese de mama, em segundo lugar, cirurgias de nariz, em primeiro lugar. Então, isso é muito presente no país que a gente vive. E claro que isso tem efeitos positivos, né? Uma cirurgia plástica bem feita é uma cirurgia plástica que passa despercebida, como eu sempre digo. Aquilo que está mal feito, ou uma cirurgia mal sucedida, chama mais atenção. Enquanto que a cirurgia bem sucedida deixa de chamar atenção. Tá? Então, isso vem para o bem, obviamente, quando é bem aplicado e bem sucedido. Porém, também existem os desastres, né? Pessoas loucas que se juntam com cirurgiões loucos e vai gerando os desastres ou as obsessões por chegar em resultados que simplesmente não existem, mas que entra no dismorfismo corporal. Então, pessoas querendo se transformar em outras ou perdendo simplesmente a noção do que é bonito, o que é belo e não tendo esse senso estético mais. Então, entrando na cirurgia estética. A cirurgia estética, ela é extremamente ampla. Tá? Então, você consegue, com a cirurgia estética, operar todas as áreas do corpo. Tá? Então, eu tinha um professor que dizia que a cirurgia plástica é uma especialidade essencialmente cirúrgica, em que você opera desde pacientes do sexo masculino e feminino, crianças e idosos, do fio de cabelo aos pés, da pele ao osso. Então, resumindo, é um prato cheio para quem adora a cirurgia. Tá? Então, falando um pouquinho de rinoplastia, mas depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Tá? A rinoplastia, basicamente, vem sendo realizada nos últimos anos dessa forma. Você faz algumas incisões na pele do nariz, você expõe essa pele do nariz e rebate essa pele do nariz, expondo as cartilagens que estão por baixo, e você vai modificar as formas dessas cartilagens que estão embaixo da pele. E, tradicionalmente, aquele ossinho que existe no nariz, ele é retirado. E quando você retira, você gera como se fosse um telhado de uma casa, você gira um teto aberto. Para fechar esse teto, são feitas algumas fraturas e algumas manobras de reconstrução desse terço médio do nariz, para que você continue com o dorso retinho, porém com o teto fechado, como mostra nessa figura. E depois você faz umas retiradas de cartilagens da ponta, para você conseguir deixá-la mais refinada. Usam alguns enxertos e quando você repõe a pele por cima do nariz, você conseguiria assumir um formato diferente, um formato mais harmônico para esse nariz. Ou seja, é feita uma pequena escultura da parte óssea e cartilaginosa do nariz, de tal modo que você consiga atingir um resultado mais satisfatório. Então, alguns pacientes, por exemplo, esse que tinha tido um trauma do nariz, tá? Você vê que ele tinha um nariz torto e a gente conseguiu melhorar o nariz dele, tá? Expondo as cartilagens e fazendo essa modelagem da óssea e cartilaginosa para que o nariz ficasse mais reto. Outros pacientes também com o nariz torto,
queixando-se também da ponta caída, melhorando os aspectos. Outra paciente também que já tinha operado o nariz, a gente melhorando a qualidade também da ponta e do perfil do nariz. E outras pacientes também queixando-se desse ossinho que fica no dorso do nariz e deixando o dorso mais reto no pós-operatório. Outras cirurgias também, mais por curiosidade e bem brevemente, cirurgias de lifting facial, em que você faz algumas incisões ao redor da orelha, você consegue tracionar a musculatura que fica embaixo da pele e com isso causar um verdadeiro lifting do rosto, que seria mais indicado em pacientes que já têm uma certa idade ou pacientes que já têm uma flacidez da região da face. Então, são feitas incisões ou às vezes somente pontos nessa estrutura que a gente chama de SMAS, que é uma estrutura do rosto que fica embaixo da pele, para que você consiga tracionar e subir o tecido do rosto. Olhando um pouquinho uma imagem de uma cirurgia, mostrando para vocês, então há um descolamento da pele e ali aquele tecido tracionando e vejam como ele exerce o efeito no rosto da paciente, realmente fazendo um lifting de toda essa área. E aqui alguns resultados também da paciente no visão de semiperfil e de frente, obtendo um rejuvenescimento facial. Cirurgias de mama também, as cirurgias mais podem ser massopexias ou colocação de prótese ou redução mamária. A cirurgia de prótese, como vocês viram, que estatisticamente é a cirurgia mais realizada entre as cirurgias mamárias, é levantado o tecido mamário e também, eventualmente, parte do músculo e colocada a prótese nesse plano submuscular ou dual plane. É feito o fechamento e assim você termina uma cirurgia de implante mamário, assim como é mostrado aqui nessa figura. Aqui no pós-operatório, uma melhora do colo, melhora do contorno da mama. E por que o título da aula, dessa primeira parte da nossa conversa, seria cirurgia estética além da estética? Vocês, obviamente, muitos ou quase todos já devem ter assistido esse filme, né, que é do Pat Adams, que fala justamente de um trecho que eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é justamente esse. How many fingers do you see? You crazy Stop sneaking up on me like that. How many? 4. 4? 4? Another idiot. How many do you see? I have 4 fingers, Arthur. No. Look at me. You're focusing on the problem. If you focus on the problem, you can't see the solution. Never focus on the problem. Look at me. How many do you see? Look beyond the fingers. How many do you see? Eight. 8. Yes. 8's a good answer. Yes. See what no one else sees. See what everyone else chooses not to see. Out of fear, conformity, and laziness. See the whole world anew each day. Now, the truth is, you're well on the way. You didn't see something here besides a crazy, bitter old man. You wouldn't come in the first place. Então, esse trecho desse filme me chama muita atenção e é justamente porque a gente, como médicos, estudantes de medicina, a gente tem que aprender a olhar aquilo que não é óbvio. A gente tem que aprender a enxergar no paciente aquilo que não está explícito. Só assim a gente vai conseguir entender a expectativa que está por trás daquilo que o paciente está falando, ou a dor que esse paciente está sentindo e que ele não está sabendo traduzir. Então, acima de tudo, nós não somos só cirurgiões plásticos. Vocês não se tornarão somente médicos que tratarão doenças. Vocês se tornarão pessoas profissionais que vão cuidar de outras pessoas. Então, para isso, a gente tem que aprender a enxergar aquilo que não é óbvio.
tá? Então, voltando aqui a alguns pacientes. Essa é uma senhora em que tinha tudo para ter um resultado mais limitado, uma senhora que já tinha alguns problemas na vida dela, e a gente fez a cirurgia nela. E reparem que quando ela voltou no nosso consultório, no início ela estava lá, com o cabelo desarrumado, sem brinco, sem maquiagem. De repente ela volta no meu consultório, no pós-operatório, e óbvio que eu não pedi que ela viesse assim. Reparem no cabelo dela, reparem no brinco dela, o batom. Tá? Olha aqui o brinco na visão de perfil, um pequeno sorriso no rosto dela aqui, mesmo sem estar explicitamente sorrindo. Essa paciente que eu mostrei para vocês, eu não pedi que ela sorrisse na hora de tirar a foto de pós-operatório. A gente não pede que a paciente faça isso. Compare essa foto do pré-operatório com essa foto do pós-operatório. Você consegue enxergar um sorriso no rosto dela, mesmo que ela não esteja propriamente sorrindo. Esse outro paciente, um outro senhorzinho que veio e fez uma cirurgia de pescoço conosco. Vejam como o pescoço dele melhorou. Mas, claro, já é um senhor, a pele já tem algumas limitações. E por que ele estaria sorrindo aqui no pós-operatório, sendo que eu não pedi que ele sorrisse na hora da foto? Mesma coisa, um paciente que eu já mostrei para vocês, com o nariz torto, e volta com o nariz mais reto, mas não 100% torto, mas mesmo assim sorrindo no pós-operatório. Pacientes mandando fotos de como que elas estão satisfeitas e como que elas estão felizes. E aqui você enxergando no pré-operatório um paciente com um olhar triste. Um olhar triste desse paciente. E de repente ele vem no pós-operatório com um olhar vivo. Então ele não precisaria nem sorrir para a gente saber que ele está mais feliz. Então, uma mensagem que eu aprendi com o professor Pitangui é que a beleza é uma tentativa de estabelecer harmonia entre o corpo e o espírito, o emocional e o racional, visando estabelecer um equilíbrio entre o meio externo e interno, que permita ao indivíduo sentir-se em harmonia com a sua própria imagem e com o universo que o cerca. Então, acima de tudo, nós como cirurgiões plásticos e vocês como futuros médicos, independente da área que vocês seguirão, vocês têm que aprender a enxergar esse lado que não está explícito, não está óbvio nos pacientes, para que vocês possam tratá-los como um todo, tá? E dar a importância para esses mínimos detalhes, que é isso que vai diferenciá-los de um médico comum. Então, voltando àquele trecho do filme, né, que eu mostrei para vocês, então não foquem no problema, porque você nunca vai conseguir ver a solução. E isso é válido não só para medicina, na vida também. Né? Você fica patinando no problema se você só enxerga o problema. Você tem que treinar e enxergar as soluções. E isso é uma prática. Tá? A gente treina nós mesmos, a gente treina a nossa mente para enxergar soluções ao invés de problemas. Então, não ficar focando no problema. Olhar através dos dedos, né? Que seria olhar através daquilo que não está explícito, não está óbvio, e tentar enxergar aquilo que as pessoas não veem. Então, são lições que a gente leva e aplica em outras áreas da vida. Tá? Então, não só na medicina, mas em outras áreas que a gente tem que tentar enxergar ou caminhar por caminhos que não são óbvios para a gente chegar nos nossos objetivos. Então, basicamente isso seria enxergar além do óbvio. O olhar, o sorriso, aquela satisfação que os pacientes têm após a cirurgia ou após algum tratamento que você vem instituir para eles, e que trarão muito mais do que simplesmente um benefício estético, mas sim tratando a alma desses pacientes, tratando o espírito desses pacientes para que eles melhorem como um todo e não somente do ponto de vista físico, mas sim mental e espiritual também. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula e eu já vou fazer um link aqui com a segunda parte, que é sobre a rinoplastia. Por quê? Quando a gente entra na rinoplastia, né, e eu vou contar aqui para vocês uma breve historinha, até para que vocês não fiquem cansados, sobre essa minha trajetória dentro da rinoplastia. Tá?
E isso tudo tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Porque desde o início do estágio que vocês estão, se vocês começam a enxergar dessa forma, vocês começam a se preocupar com o paciente de uma forma diferente, buscando sempre o que há de melhor e buscando se diferenciar naturalmente no mercado para oferecer o que há de melhor para os seus pacientes. Então, vou aqui contar uma historinha para vocês. Tudo começou lá com o professor Pitangui. Então, aqui eu fazendo na minha residência, fazendo uma cirurgia de nariz com o professor Pitangui. E ele, que eu considero o meu pai dentro da cirurgia plástica, né, com quem eu passei 3 anos, ele me ensinando alguns passos de cirurgia de nariz. E depois, devo muito a esses 2 cirurgiões, Dr. Nazim Cherkis, da Turquia, e Dr. Dintoriumi, de Chicago, com quem eu pude dar um salto no meu aprendizado de rinoplastia e melhorar muito a minha curva de aprendizado e os meus resultados. E como mostrei para vocês anteriormente, né, a tradicional cirurgia é justamente tirando esse teto da casa, né, comparando como se fosse uma casa, tirando esse teto da casa. Mas se eu tiro o teto da casa, eu tenho que reconstruir o teto da casa. E aí eu vinha fazendo isso de forma sistemática e, claro, com bons resultados. Estava feliz com os meus resultados. Então eu colocava meus enxertos no nariz. Aqui são enxertos de cartilagem para reconstruir o terço médio, que é o teto do nariz. Todos esses coloridos nessa figura são enxertos também para reconstruir o terço médio do nariz e estruturar a ponta. Porque nessa cirurgia os resultados são ótimos, mas se eu abro o telhado, eu tenho que reconstruir. E para eu reconstruir, eu preciso ser um bom reconstrutor e ter bastante peças e vigas para que eu possa fazer a reconstrução. E aí comecei a fazer as cirurgias, pacientes felizes, satisfeitos, e eu também estava satisfeito. Até que me veio essa nova técnica. Quando eu vi essa técnica, eu falei, eu quero fazer isso. Como é que eu trato esse telhado da casa sem ter mexido embaixo dessa pele ou sem precisar abrir o telhado dessa casa? E aí, até eu que sou japonês, abri o olho. Tenho que aprender isso. Então, é muito inteligente, ao invés de você arrancar o telhado da casa e reconstruir, por que não preservar esse telhado da casa e tratar o dorso desse nariz, ou aquele ossinho do nariz, por baixo do telhado? Então, basicamente, isso é o que a gente chama hoje em dia de rinoplastia preservadora. Tá? Rinoplastia preservadora. Por quê? Na rinoplastia preservadora, a gente preserva ligamentos. Então, como se fossem ligamentos do nariz. A gente preserva o tecido do nariz e a estrutura base do nariz, a gente preserva, porém mudando a forma da maneira que a gente quer. Então, mostrando aqui uma pequena animação de alguns ligamentos e de alguns músculos do nariz que, quando não são preservados, acabam gerando resultados indesejáveis e, pelo contrário, quando são preservados, podem gerar resultados satisfatórios. Então, basicamente, seria o quê? Substituir uma ressecção por preservação do tecido, a retirada dos tecidos, né? Em vez de ficar retirando cartilagem, a gente manipula esses tecidos e, ao invés de ter reconstruções secundárias, a gente consegue fazer pequenos refinamentos quando necessários. Então, vamos falar um pouquinho disso. Por que que eu quis aprender Preservation? Como eu falei, contando uma historinha para vocês. Primeiro que eu fiquei maluco com aquela mágica. Eu falei, eu preciso aprender isso. Segundo que eu estava curioso, por que que eu devo reconstruir se, na verdade, eu posso preservar? Claro que os pacientes tendo uma recuperação mais rápida é melhor. A gente tem pacientes que querem voltar para a faculdade ou pacientes que querem voltar ao trabalho de forma mais rápida. E quarto, eu nunca estou
na minha zona de conforto. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. A cirurgia, basicamente, da cirurgia preservadora, começa com um corte nessa região do nariz, que a gente chama de septo caudal. Então, esse que está em branco é o septo caudal do nariz. Todos vocês se sentirem no seu próprio nariz, vocês vão sentir como se fosse uma parede aí nessa região, que é o septo caudal. A gente começa a dissecção por essa parte, depois segue com a dissecção para o dorso do nariz. Vejam que é uma cirurgia que, quando feita de forma adequada, sangra muito pouco. E ali à direita mostrando toda a dissecção do dorso do nariz através desse espaço. Aqui uma visão da endoscopia. Então, essa parte aqui da frente, que eu estou colocando em vermelho, é a cartilagem. E a parte aqui de trás é o osso. Então, o nosso dorso é feito da parte de cima de osso e a parte de baixo de cartilagem. A gente segue com a dissecção do septo, porque muitos pacientes têm desvio de septo. Então, a gente disseca esse septo em busca do desvio, que já é diagnosticado previamente, antes da cirurgia. E esse desvio tem que ser tratado para que o paciente possa respirar melhor. Em pacientes que têm desvio, como aquele desvio que vocês veem lá dentro, a gente consegue tirar esse desvio, no caso é um desvio ósseo. Então, é retirado o fragmento que está desviado para a gente conseguir melhorar a respiração desse paciente. E depois a gente vai para a ponta. Por quê? A gente dissecou o septo. Então, pensem igual uma casa, tá bom? A gente mexeu até agora na parte interna da casa. Agora eu estou mexendo na entrada da casa, que é a ponta. Então, eu estou mexendo agora na moldura ali da porta da casa, que não está legal, eu tenho que mudar o formato dela para que o nariz fique mais bonito. Essas são as cartilagens que ficam embaixo da pele e que dão o formato para a ponta do nariz. Por enquanto, eu estou só fazendo a dissecção. Eu não estou fazendo tratamento de nenhuma estrutura, a não ser o tratamento do septo que a gente já fez. A gente identifica algumas irregularidades ósseas, tá? E a gente entra com uma raspa diamantada, uma raspa de diamante, e faz a raspa desses ossos nas regiões que estão mais proeminentes. Então, a gente pode usar o processo manual, que é extremamente eficiente, até porque os ossos são pequenos. Algumas pequenas serras podem ser usadas também para fraturas em regiões específicas do osso. Não é sempre que a gente precisa fazer esse tipo de fratura. E as fraturas das paredes laterais, que é como se fossem as paredes laterais da casa. Então, de novo, comparando com a casa, a gente faz um pequeno furinho para que a gente possa entrar com o nosso osteótomo, que é um instrumento que é usado para fazer um cortezinho no osso. Tá? Então, quando as pessoas falam, nossa, em cirurgia de nariz vai quebrar o osso. Na verdade, a gente não quebra o osso, né? A gente usa instrumentos muito afiados, em que a gente faz pequenos cortes no osso para mobilizar o osso na forma que a gente precisa. E, claro, em alguns casos você pode usar alguns instrumentos mais modernos, como esse, que é o piezo. O piezo é uma serra ultrassônica em que ela corta o osso e ela não danifica o tecido mole que está embaixo. Então, você faz o corte do osso sem danificar o tecido mole e, consequentemente, sangrando menos nos casos em que você usa esse aparelho. Que é muito bom em casos de narizes que são muito próximos. Vejam ali, eu dando exemplo que, mesmo eu forçando um pouco na minha mão, que não é um tecido, não é um osso, a gente não tem nenhuma lesão. E aqui, depois que a gente libera o osso e a cartilagem, vejam que eu consigo articular o dorso do nariz sem necessariamente ter tirado o topo dessa casa. Então, eu tratei esse telhado mexendo no pilar do telhado e não arrancando o telhado e tendo que reconstruí-lo. E isso é um grande avanço e uma grande revolução que tem ocorrido hoje dentro da rinoplastia. Conseguindo corrigir também desvios.
Vejam como esse nariz que era torto, você consegue mobilizar, colocar ele no meio e o nariz ficar reto. E outros casos também, aqui mostrando uma animação em 3D, tá? Só para que vocês possam entender. Aqui a região do septo em azul, em que você faz uma remoção de um pedaço de strip, ou seja, uma fita de cartilagem. Imagine que ali em cima é o telhado da casa, e quando você tira essa fita de cartilagem, você vai gerar um gap, você vai gerar um espaço que não existia e que ele tem que ser preenchido. Mas para ser preenchido, você tem que liberar também o osso. Então, quando você libera o osso, você consegue fazer o que a gente chama de push down ou let down, e esse dorso abaixa e você consegue tratar a giba, que é aquele ossinho do nariz. E na ponta a gente coloca um pedacinho de cartilagem para servir como se fosse um poste para essa ponta. A gente consegue dar pontos modelando essa ponta para que ela assuma um formato mais adequado. E no final, como eu falei, você fez uma pequena escultura da cartilagem por baixo da pele, e é isso que vai determinar a forma final. Aqui, como eu comentei com vocês, não adianta eu querer que a ponta mude se eu não mudar a forma da cartilagem que está por baixo dessa ponta. Então, a cartilagem tem que ser mudada, como se eu estivesse fazendo uma verdadeira escultura, porque eu quero que a forma do nariz mude. A pele não vai mudar. A pele só vai assumir o formato da cartilagem que está por baixo. Então, fazendo ali em algumas regiões, algumas incisões da cartilagem, você consegue ir trabalhando o formato dessa cartilagem, posicionando ela em outros locais, criando mais volume ou menos volume onde você quer. Então, vejam que é um trabalho muito artesanal, tá? Então, aqui, nesse momento, eu estou dando alguns pontos para criar o formato da ponta desejado. Tá? Então, são pontos que propositalmente são colocados em algumas regiões do nariz, como eu vou falar posteriormente, para que você crie definição do nariz, definição de luzes e sombras no nariz. Então, tudo isso é uma sequência visando um formato mais adequado do nariz. Então, aqui são pontos que a gente dá para juntar uma cartilagem de um lado com a do outro, justamente para que vá tendo o formato dessa ponta. Depois a gente coloca um pedacinho de cartilagem na ponta, que serve como um poste e um pilar para que essa ponta fique mais forte, mais resistente, e ela tenha menos chance de queda. E esse poste é fixado nessa região para que ele não saia do lugar e dê a sustentação necessária. Tá? Vejam nessa figura do lado, que é importante para que vocês entendam depois, que eu vou marcar em azul, esses dois pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Tá? Então vejam que existem esses dois pontos que são propositalmente separados, causando essa divergência. Tá? Então, causando essa divergência que vocês vão entender daqui a pouquinho para que serve. Olha aqui na foto também, na imagem do vídeo, como eu busco essa divergência da ponta. E por que isso? Talvez as estudantes de medicina e as mulheres vão entender mais que os homens em princípio, mas existem alguns estudos de alguns cirurgiões mostrando alguns padrões de beleza, né, no nariz. Então, seja em um conceito ou outro, o que a gente busca no nariz? Linhas estéticas do dorso, mais definidas, mas quando chega na ponta, a gente precisa daquelas duas bolinhas que a gente marcou lá. O que são isso daqui? São pontos luminosos. Esse aqui é o ângulo de divergência da ponta. Então, vejam que lá dentro eu provoquei isso. Eu coloquei a cartilagem numa posição que eu queria que aparecesse por fora. Então, criando esses pontos luminosos,
criando os pontos de divergência para eu criar esse padrão de beleza. E aí a gente entra em conceitos de luz e sombra, que aí daria uma outra aula só disso para vocês, que a gente pode marcar outro dia. Mas por que mulheres, quando vão em festa, passam iluminador no meio aqui do nariz, iluminador na ponta, às vezes um pouquinho para a lateral aqui, e passam sombreador aqui, sombreador aqui, sombreador aqui e sombreador aqui? Porque as mulheres querem definição e aparentar o nariz mais fino. Então, aonde a gente coloca a luz, que é esse em verde, você, que seria o iluminador, você dá a ideia de volume. Aonde você coloca a sombra, que é esse em roxo, você consegue dar uma ideia de tirar volume, ou seja, de que você perdeu volume naquela região. E com isso você dá um aspecto do nariz mais fino. E tudo isso pode ser modelado e, até certo ponto, manipulado para que você tenha esse resultado durante as suas cirurgias. Então aqui, jogando uma malha aí de luz e sombra na face dessa paciente, vejam exatamente isso. Então, mesmo sem precisar fazer nada, né, só de jogar a malha, você vê que ela ganha luz aqui no meio, luz na maçã, que dá um aspecto jovial a ela, luz na região da ponta. E quando a gente compara com atrizes famosas, consideradas bonitas, padrões de beleza, e que têm narizes considerados bonitos, o que a gente enxerga? A gente enxerga exatamente o que? Linhas do dorso, divergência da ponta, luz, 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 luz no dorso, pontos luminosos, divergência da ponta, luz aqui, sombra aqui, sombra aqui. Então, os padrões se repetem. Então, são padrões que a gente busca nas nossas cirurgias de nariz. E voltando um pouquinho àquela questão do telhado da casa, para que vocês entendam. Quando a gente tira esse strip de cartilagem embaixo do telhado, eu evito que eu tenha irregularidades nesse dorso, porque realmente eu não abri o telhado dessa casa. Se eu não abrir, eu não preciso reconstruir. Se eu não preciso reconstruir, eu não vou ter fibrose ou cicatrização. E se eu não tiver fibrose, eu não vou ter irregularidades. Então, a gente preserva esse dorso, retira esse strip de cartilagem embaixo do teto, e quando a gente aperta ele, que seria o push down, a gente trata esse dorso sem ter mexido no dorso, mas sim mexido embaixo do dorso. Aqui um exemplo da paciente, aqui embaixo mostrando exatamente o strip que foi retirado e como a gente consegue uma melhora do aspecto do perfil. Tá? Então, é um dorso que é praticamente zero a chance da gente ter irregularidades nesse dorso. Aqui na visão de perfil, mesmo sorrindo, a ponta não cai mais, justamente pela preservação das estruturas na posição correta. E a grande vantagem é que quando você preserva os ligamentos dessas pacientes, elas têm uma mobilidade preservada da ponta, sem necessidade de ter aquela ponta rígida que às vezes acontece em alguns pós-operatórios de nariz. Aqui só em uma abordagem aberta, para que vocês vejam também, né, com mais detalhes e às vezes cirurgias abertas, como a gente consegue olhar essa cartilagem que está ali no dorso. Tá? Aqui é o septo que eu estou pensando. Ali é a cartilagem do dorso do nariz. Então o que a gente vai fazer é uma retirada ou a gente poderia simplesmente tirar pequenas lascas, que a gente chama de trimming, dessa cartilagem para tratar algum dorso mais elevado, ou eu posso retirar aquele strip que a gente acabou de falar embaixo do dorso, preservando a anatomia do dorso e retirando o strip que fica embaixo, que é o que a gente vai fazer agora, usando uma tesoura. A gente preserva essa parte anterior. Inicia uma incisão abaixo desse telhado, é no pilar da casa, porém abaixo do telhado. As high as I can, until I reach the perpendicular plate.
e depois a gente completa com uma, uma outra After tesoura, that, I don't remove tirando o anything strip de here baixo. on the front part. Just start another incision. Removing a strip. Removendo justamente aquele strip que vocês acabaram de ver. Tá? Então a gente consegue remover esse strip. No caso dessa paciente era pouca coisa que eu precisava tirar, suficiente para abaixar o dorso na posição que eu quero. Now I have this released and this. Tá? Em outros casos, como a gente está falando aqui de estruturação, a gente também pode colocar a analogia seria realmente como se fosse construir uma estrutura para essa ponta, principalmente pacientes de ponta muito caída ou ponta muito mole, que não tem realmente uma sustentação. A gente precisa construir uma nova estrutura para essa ponta. Então, só para exemplificar para vocês, né, um caso em que a gente fez uma reconstrução da estrutura da ponta para que tenha uma estrutura forte e consiga sustentar o peso dessa ponta e a ponta não venha a cair. Aqui só uma preservação de um ligamento e colocando a ponta na posição desejada, e aqui mostrando o resultado desse paciente em que a gente não precisou mexer no dorso desse paciente. Vejam que foi apenas a elevação da ponta que já deu esse resultado. Em exemplos, tá, de paciente com a rinoplastia preservadora, uma melhor definição da ponta, o nariz levemente arrebitado, no 3/4 também. Então, não é que uma técnica seja melhor que a outra, mas simplesmente são maneiras diferentes de você chegar no mesmo caminho. Tá? Então, você pode escolher um ou outro caminho, mas contanto que você chegue do A ao B da mesma forma, tá ok. Tá? Então, é só uma forma diferente da gente chegar, mas é algo que me motiva muito ultimamente, que é a utilização dos conceitos da rinoplastia preservadora nos casos em que a gente opera justamente pelos benefícios que ela tem de ser menos traumática, com recuperação mais rápida e preservando e minimizando a chance de ter irregularidades nessas regiões. Então, rinoplastia é um verdadeiro desafio para qualquer cirurgião. Tá? Então, a mensagem é que a gente sempre tem que estar pensando em crescer, evoluir, né, para que a gente consiga continuar andando em frente e aprendendo cada vez mais e evoluindo nessa desafiadora área da rinoplastia. Tá? Bom, e aí já vamos fazendo um link para a nossa terceira parte da nossa aula, que é o futuro da medicina. A gente está falando aqui de algo muito novo, que é a rinoplastia preservadora, que não é feita há muito tempo, talvez uns 3, 4 anos, que em medicina 3, 4 anos é muito recente. A gente está falando de uma coisa que é o presente, que é a rinoplastia preservadora, mas hoje em dia discute-se muito qual é o futuro da rinoplastia. Né? O que a gente vai fazer na rinoplastia, quais são as técnicas que vão ser mais utilizadas. Então, vamos entrando já aqui no futuro da medicina e da cirurgia plástica, que é um assunto que me motiva muito e que acho que com certeza motiva também todos vocês que estão aí hoje. Então vamos lá. Modelo de saúde antigo. Como é que é o modelo de saúde antigo? O modelo de saúde antigo você tem uma assimetria da informação. Assimetria da informação. O que é a assimetria da informação? Eu sei, eu sou o médico, eu sou o oráculo, você fica aí ouvindo o que eu tenho para falar e você obedece o que eu tenho para dizer. Hoje em dia isso não cabe mais. O paciente é diferente. O paciente hoje, ele vem informado. O paciente hoje, ele tem uma simetria de informação com o médico. Antes de chegar no seu consultório e sentar na sua frente, ela já pesquisou vários outros médicos, vários Instagrams, muita coisa no Google, já viu o vídeo da cirurgia, já sabe como é que é o pós-operatório. Ela vem para discutir opções com você e não para ouvir de forma passiva aquilo que você tem para falar. Então, você pode ter, por exemplo,
parentes médicos que não acompanharam essa evolução, que ainda acham que estão nessa era. E esse tipo de médico não é mais muito bem quisto pelo paciente moderno. Então, vocês que são jovens, por exemplo, vocês sabem que isso acontece. E hoje vocês já são muito informados. A informação não é mais um diferencial. Antigamente, a gente ouvia falar até de... eu presenciei cirurgiões que fechavam a porta do centro cirúrgico para que outros não aprendessem. E isso, para mim, soava um absurdo. Hoje em dia, ele pode fechar a porta, não tem problema, porque a cirurgia que ele está fazendo eu posso ver no Google. Então, onde que está o poder da informação? Não existe mais. A informação está aí para todo mundo. Como é que você vai se diferenciar? Você tem a informação e o outro não tem? Isso já era. Hoje em dia, a informação está para todo mundo. Você tem que buscar outras formas de diferenciação. Então, como é que é hoje em dia ainda, né? A antiga / atual. Você sente uma dor, você vai no médico. Aí você vai no médico, ele te pede uma série de exames, sangue, um exame de raio-x, aí você vai e compra um medicamento, às vezes você precisa da cirurgia. Esse é o modo tradicional de atendimento que ainda ocorre. Então, é um modelo de saúde que não é focado na saúde, na verdade. Não há um indicador de saúde. A gestão é da doença. Então, existe uma gestão da doença. Por quê? Você começa a ter alterações físicas, bioquímicas, alteração da função celular, aí tem mudanças morfológicas, aí você tem a doença diagnosticada. Então, você tem uma doença, uma gestão da doença. Como que seria um modelo de saúde mais do presente, ou talvez do futuro, né? O paciente ele tem uma atitude ativa, tá? Ele tem uma atitude ativa no seu próprio tratamento. Ele busca informação na internet. Ele tem você como um parceiro e ele tem uma medicina em que ele participa. Tá? Então, ele quer participar do tratamento dele, ele quer te consultar. Você virou um consultor. Você não vai fazer uma consulta médica, então você é um consultor. Tá? Então, ele que vem para consultoria com você. E como é que é isso? Isso tudo não é mais futuro. Isso aqui está acontecendo. Ainda mais com a situação da pandemia, do Covid. Isso aqui a gente tem feito rotineiramente, que é a telemedicina. Então, a gente, através de um celular, de smartphone, de um iPad, a gente consegue consultar um médico que está em outro estado, outra cidade, outro país, sem precisar sair do conforto da sua casa. E aí a gente começa a pensar em situações inversas, em que a gente não vai mais ter uma gestão da doença, mas sim trabalhar antes dessa doença chegar, que são alterações da função celular e tratar na base da célula para que você consiga prevenir doenças e não necessariamente ficar tratando as doenças. Então, o futuro da saúde é o quê? É você realmente tratar e detectar doenças em estágios precoces, né? E não em estágios tardios, porque você tem chances de sobrevivência muito maiores se você detecta as doenças em estágios precoces. Essa é uma revista que eu comprei quando eu estava indo num congresso na Europa, que me chamou muita atenção. Falou assim, Dr. You, How Data Will Transform Healthcare. E eu peguei essa revista e li ela inteira no voo, que falava justamente isso. The doctor will see you now. Mudou para The patient will see you now. Então, o paciente passa a ter uma participação muito importante no próprio tratamento dele. E o data são os dados. Quem é o dono dos dados hoje em dia? Quem é o dono das informações? Tá? A informação que antes era exclusiva, hoje está aí para todo mundo. E quais são as maiores empresas de saúde do mundo? Você talvez pode pensar, vou pensar em algum hospital, sei lá, no Brasil, deve ser o Einstein, deve ser o Sírio-Libanês. Mas aí você vai ver no mundo, olha que maluco. Apple, Google, Amazon, Uber. O que essas empresas querem saber com saúde?
O que tem a ver Apple, Google, Amazon e Uber com saúde? E, por sinal, são as maiores empresas do mundo atualmente. Então, pergunta, o que as empresas maiores do mundo estão investindo tanto em saúde? Então, essas empresas, elas sabem o que elas estão fazendo. Essas empresas, elas têm estudos, elas têm pessoas que direcionam onde que eles têm que investir. E hoje existe um investimento maciço dessas grandes empresas em coisas relacionadas à saúde. Outro livro que me chamou muita atenção é O Futuro das Profissões. E ali fala de todas as profissões, inclusive da profissão médica, obviamente, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, 40% de todas as empresas e instituições do mundo não resistirão à revolução digital. E já não estão resistindo. Tá? Então, várias empresas que vocês conhecem, desde empresas familiares, empresas dos seus parentes, ou empresas grandes que a gente olha na internet ou na televisão, vão sumir com a revolução digital e é o que já está acontecendo. Espaços físicos estão ficando vazios, porque a revolução digital vem acabando com os espaços físicos. A Amazon vem substituindo mercados. Então, a venda online já está substituindo muitas empresas que antes tinham aquele comérciozinho com espaço físico, com custo fixo alto, com funcionário. Então, a Amazon hoje estuda, ou não sei se já implantou, maneiras de entregar até com drone. Então, isso vai mudando totalmente a forma de comércio, de entrega dos produtos. E esse dado aqui, de maio de 2019, tá? Somente, se você vai na revista Fortune, das 500 maiores empresas do mundo, em 1955, tá? Somente 52 dessas 500 empresas conseguiram se manter dentro dessas 500 maiores empresas do mundo ao longo desses anos. Tá? E quando você olha essas empresas, ok, aqui tem essas empresas, mas eu quero chamar a atenção aqui para o grupo C. O grupo C são aquelas empresas que hoje são as maiores do mundo e que são justamente Amazon, Facebook, eBay, Home Depot, Microsoft, Google, Netflix, Office Depot e Target. Então, as empresas que muitas delas simplesmente virtuais. Então, não é uma empresa de carro, não é uma empresa, uma siderúrgica, é uma empresa virtual. Então, como que seria uma consulta do futuro? Né? Só quebrando um pouquinho aqui a cabeça e pensando. Vamos lá comigo. Né? O paciente queixa tem uma queixa clínica. Tá? O paciente tem uma queixa clínica ou física, seja funcional, estética ou reparadora. Primeira coisa que hoje em dia o paciente faz, ele entra no Google. Ele entra no Google ou em um aplicativo no iPhone, ele faz um checklist dos sintomas. Eu estou sentindo isso, 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 isso. Aí, seja o aplicativo ou o Google, hoje em dia também o Google linka com alguns hospitais grandes, aqui no Brasil, Albert Einstein ou a Mayo Clinic nos Estados Unidos, eles sugerem uma hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica, esse aplicativo filtra os últimos artigos sobre a doença com as opções de tratamento mais atuais. No aplicativo ou Google existem links para especialistas ou instituições que tratam a doença. Então, o aplicativo não está tratando a pessoa, mas ele deu todo o direcionamento. Olha, você pode ter isso, 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 procure esse especialista nesses links dessas instituições. Aí você pega e agenda a consulta online com aquele médico que o melhor médico é na Austrália. Não tem problema, vamos marcar uma consulta online com ele. E aí você tira as dúvidas com ele, tá? Aí o médico pergunta e analisa seu teste genético. Depois o médico auxilia o paciente a traçar o melhor tratamento, mesmo estando à distância. E através de um aplicativo da Apple, ou do Google, ou da Amazon, ele consegue monitorar você todo. Então, tudo que acontece, até de uma arritmia cardíaca, apita lá no celular do médico e ele consegue ir te dando feedback, ele consegue ir monitorando você. E se você precisa de uma cirurgia,
De repente, você pode ser operado até o seu médico estando em outro país, talvez num robô, à distância, uma cirurgia virtual. E no hospital, em vez de ter enfermeiras ou farmacêuticos, tem robôs. Será que isso está muito distante do que a gente já vive hoje em dia? Vamos dar uma olhada. Então aqui, não indo longe, tá bom? Na própria Perface, que é o nosso instituto. A gente atende pacientes de outros países, que vêm operar aqui, obviamente. Tá? Eles acham a gente por Google e Instagram. Inicialmente a gente faz uma consulta online por vídeo, a gente já sabe o que eles querem, a gente já entende qual que é a demanda deles, a gente tira todas as dúvidas como se fosse uma consulta normal. Óbvio que antes de operar eu preciso vê-lo pessoalmente, mas ele se programa para vir a Brasília. Ele não viria até Brasília só para me consultar, mas ele já consultou online. Por que ele ia chegar aqui em Brasília e eu ia falar assim, não, você não tem indicação de cirurgia, pode voltar lá para a Austrália. Então não é assim, né? Então a consulta online ele já vem aqui já sabendo que ele vai operar. A orientação de perda de peso em algumas pacientes que precisam perder peso pode, em alguns casos, quando a gente recomenda e o paciente faz, ser baseado em testes genéticos, tá? Isso é feito. Amazon Alexa, para aqueles que não sabem, a Amazon Alexa é, né, de inteligência artificial. A gente coloca e usa a Amazon Alexa no nosso instituto para colocar as músicas do gosto do paciente. Faz a cirurgia, eventualmente a gente pode usar em alguns casos selecionados PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que acredita-se que pode ajudar a melhorar algumas cicatrizes. E casos de peelings, a gente também às vezes pode usar o próprio as próprias, teoricamente, células tronco do paciente para fazer pequenos gelos que o paciente fica passando na cirurgia após um peeling. E acompanhamento pós-operatório todo digital, entre comunicação de toda a equipe para que eu saiba como o paciente está. Alguns casos, né, como eu vou mostrar, um cirurgião que a gente visitou usa moldes 3D e máscara para moldar o nariz e saber como é que vai ficar o nariz, como eu vou mostrar. Cirurgia robótica à distância, ainda não vi em cirurgia plástica, mas não me surpreenderia no futuro isso acontecer. E imprimir o nariz em 3D, customizar e colocar ele no rosto da paciente. Será que isso seria possível? Então, vamos seguir. Isso daqui é de um cirurgião que eu visitei na Turquia. Tá? Ele faz uma impressão 3D da simulação do paciente no consultório e leva esse molde 3D para a cirurgia, esteriliza e ao final da cirurgia ele compara com o resultado que ele atingiu para que consiga ter uma maior previsibilidade do resultado que ele mesmo simulou com a paciente. Então, se a gente vai para a internet, a gente na internet tem sites nos Estados Unidos de consultas online. E o número de consultas online hoje nos Estados Unidos ultrapassa o número de consultas presenciais. Então, por que eu estou falando isso? Se você é um médico generalista comum que está pensando em abrir um consultório e ficar só atendendo paciente que entra e sai, provavelmente você vai ser engolido pelo mercado ou nem vai conseguir iniciar a sua carreira depois que se você não se adaptar a essa realidade. Então, vivemos aí a época dos dados. A medicina tá relacionado com a tecnologia da informação. Então, se em 1850 a revolução era a higiene, em 1950 era a indústria farmacêutica, agora em 2000 é a revolução dos dados. E quem tem os dados tem o poder. Tá? Então, desse telefone até esse iPhone, simplesmente muitas coisas revolucionaram na nossa prática da saúde. Tive a oportunidade de estar assistindo, né, lógico, à distância na internet, mas ao vivo, o lançamento do iPhone pelo Steve Jobs, em que ele dizia que é reinventing the phone. Então, reinventando o telefone. E hoje em dia o telefone tem uma capacidade muito grande de atuar na sua saúde. E exatamente o slogan que naquela época o Steve Jobs colocou: Your life, your pocket. Tá? Então, a sua vida no seu bolso.
não só a sua parte financeira, as coisas que você assiste, as suas redes sociais, mas também os seus aplicativos que monitoram a sua saúde. Então, se a gente entra na realidade, e aquilo que eu estou falando para vocês não está distante muito do que já vem acontecendo, então a Apple, por exemplo, investindo maciçamente no futuro do healthcare. Healthcare in your hands. Apple in the hospitals. Construindo aplicativos, investindo em tablets e coisas que podem ser utilizadas para monitorar os pacientes. Então, o paciente consegue se monitorar. O médico consegue monitorar o paciente à distância. Então, dá uma arritmia, o médico consegue saber. Então, tudo isso através de aplicativo celular, Apple Watch, iPads, iPhones. Então, conseguir customizar aplicativos para pesquisas médicas. Então, antes a gente tinha que pegar a revista e ficar folheando a revista. Hoje você tem aplicativos que triam dezenas, centenas de artigos de uma vez só. Então, você realmente revoluciona e dá aos seus pacientes uma maior assistência, e os pacientes conseguem ter uma melhor... O paciente passa a ser dono da sua própria saúde. Então, ele consegue ter uma visão mais real da própria saúde dele. Antes, ele tinha que ir no prontuário, ele tinha que gravar na cabeça. Hoje em dia, existem aplicativos em que ele mesmo consegue fazer todo o monitoramento dele mesmo e, assim, ser coparticipativo no seu próprio tratamento. E a inteligência artificial. Inteligência artificial, aqui o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, que já infiltrado aí em áreas hospitalares, auxiliando no diagnóstico, né, de doenças, e muito melhor do que um ser humano. Então, isso que é impressionante, né? Então, hoje em dia, você pega, por exemplo, células de câncer. Por mais estudiosa ou estudioso que seja aquele dermatologista que decorou o livro de cabo a rabo, ele não consegue competir com uma inteligência artificial ou um computador que já armazenou dentro dele milhares de imagens, em que ele faz várias comparações, algoritmos e chega no melhor diagnóstico possível. Então, hoje em dia já vem o próprio médico vem sendo substituído em algumas áreas. Por exemplo, radiologia. Alguns softwares, algumas inteligências artificiais laudam tomografias, né? Então, é um passo para a gente começar a substituir médicos. Então, antes que a gente tinha a crença de que se você for médico, você não fica desempregado, hoje em dia talvez você seja um desempregado. Então, a inteligência artificial is the new electricity. Então, a nova era da eletricidade, a inteligência artificial. E aqui, a Alexa, né? Para quem não conhece, a Alexa, inteligência artificial. Então, só você consegue fazer através dela pesquisas a respeito de coisas médicas. A Mayo Clinic tem coisas de first aid relacionado à Alexa, e você consegue, por exemplo, aqui controlar. Alexa, I burned my hands. What should I do? According to Mayo Clinic, minor burns, like sunburn and small scalds, can be treated at home with over-the-counter products or aloe. Minor burns usually heal within a few weeks. Deep or widespread burns and chemical or electrical burns need immediate medical care. For serious burns, after first aid care, treatment may involve medications, wound dressings, physical therapy, and surgery. Alexa, what are the hospitals nearby? I couldn't find any hospitals, but I'm working on adding more local businesses. Alexa. Então você vê que
você consegue incluir isso no seu dia a dia e é interessante que você saiba incluir isso para que você acompanhe as mudanças que vão acontecendo, né? Então, hoje existe, por exemplo, modos de pessoas idosas nos Estados Unidos que conseguem ativar isso através de, por exemplo, caiu, fraturou o fêmur, e tá com... Olha lá o Maurício chegando. Aí tô com... Doutora, eu desliguei todos os áudios. O senhor pode ligar o seu novamente? Tá ok agora? Tá sim, doutor. Pode continuar, perdão. Tá, vamos lá, peraí. Só compartilhar aqui novamente. Então, vamos lá, continuando. Então, hoje em dia, você consegue usar, por exemplo, esses dispositivos, né, para pessoas idosas que moram, por exemplo, sozinhas e eventualmente caem, tem uma fratura de fêmur, eles conseguem chamar uma ambulância, um 911, através disso, né? Então, isso já ajudaria bastante. E genética. Então, por exemplo, esse teste, 23andMe, eu fiz esse teste, eu acho que faz uns 10 anos, tá? Uns 10 anos eu fiz esse teste. E eu me surpreendi com ele, tá? Ele custa hoje em dia $99, qualquer farmácia dos Estados Unidos você consegue comprar. E aqui sou eu, tá? Então, se fosse balela, não ia dar isso, né? Eu peguei e mandei um cuspe, uma saliva, botei no correio nos Estados Unidos, depois de alguns dias chegou esse resultado. 97,6% japonês. Então, se fosse mentira, não ia dar isso, né? E aí as áreas da onde provavelmente são meus ancestrais ou da onde que vem, isso tudo através de uma saliva, tá? Ali, tudo ali relacionado ao Japão, Ásia, tá tudo ali, não tem nada de outras regiões. Então, provavelmente condizente mesmo com o que eu sou, né? Para aqueles que me conhecem, sabem que, embora japonês fique vermelho quando toma bebida alcoólica, eu, quando tomo algum vinho, não bebo bebida alcoólica, mas quando raramente eu tomo algum vinho, eu não fico vermelho. E justamente, olha o que acontece aqui no teste genético, aparece unlikely to flush. Tá? Então, e outras características que dá a impressão que a pessoa já te conhece, mas na verdade simplesmente é o seu sua base genética, né? Então, aqui consumo de cafeína, consumo less, realmente eu não tomo café, não faço uso. Deep sleep, porque eu durmo pouco, mas quando eu durmo também realmente eu tenho sono profundo. Generic weight, então mostrando aqui que normalmente predisposição a pesar menos do que a média, né? Então, e aqui, acho que esse último aqui está errado, um desperdício de talento aqui, ó, muscle composition, common in elite power athletes. Devia ter escolhido outra profissão, brincadeira. Isso aqui acontece com várias pessoas, é simplesmente um tipo de fibra muscular que acaba achando nesses tipos de teste. Tá? E outros dados aqui interessantes também. Então, se eu quero perder peso, o próprio teste mostra para você coisas que, se você fizer, você consegue diminuir em até 12,1% o peso, em média, 11,3%, 11,1%, se você tomar algumas medidas, que é evitar algumas coisas, desde dormir bem ou até comer melhor. Tá? E olha que interessante, drug response. Todo mundo vai lá, infarta tudo e toma alguns remédios, e eu sei, através do meu teste, que eu tenho reduzido efeito se eu usar clopidogrel.
tá? Varfarina, eu tenho aumento do efeito. Então, isso é importante, porque se um dia acontecer alguma coisa e se eu souber disso, eu posso simplesmente informar. Então, isso muda completamente a forma como a gente é tratado, né, pelos médicos, em uma medicina totalmente diferente de uma medicina antiga. Então, entra aqui nos 4 P's da medicina do futuro, né? We can be preventative, né? Então, você tem que prevenir, personalizar todo o seu tratamento, ser participativo e prever, né, as coisas antes que elas realmente aconteçam. E por que não fazer células-tronco personalizadas? Como vamos usar células-tronco personalizadas para cada paciente? Isso já existe? Sim, já existe. Então, alguns laboratórios em alguns países, eles conseguem fazer manipulações na própria célula-tronco do próprio paciente para manipular, por exemplo, cremes para a pessoa usar no próprio rosto. Tá? E isso existe, lógico, todo um processamento para que você faça isso e você passa a mudar aquilo que a gente falou, né? Você antes focava na doença para ir para os remédios e atingir o seu alvo. Hoje você foca nas células, no seu organismo e no meio ambiente para você fazer os tratamentos adequados. E nanomedicina ou pequenos robôs, né? Esse slogan que é muito legal, swallow the doctor, engolir o médico, né? Que você com isso consegue fazer drug delivery, né? Alguns diagnósticos também, ou precision surgery, através desses nanorobôs que vão adquirindo informações a respeito da pessoa dentro dela mesma. Tá? E isso parece muito futurista, mas na Universidade da Califórnia, São Francisco, isso já acontece. Não tem mais farmacêutico. Você chega lá, tem um robô que controla todos os medicamentos. E foi feita uma pesquisa mostrando que o índice de erros é muito menor quando você usa esse robô do que você usar um farmacêutico. Tá? E nos corredores do mesmo hospital tem robôs que vão levar as comidas nos quartos dos pacientes e não precisa ser uma pessoa. Então a gente tem a era dos non-humans, né, influenciando aí também na área da saúde. Então, o robô entra em que parte, né? Eu lembro quando eu fui para Johns Hopkins fazer uma visita em 2008. Tá? Era uma época em que praticamente só existia lá na Johns Hopkins o Da Vinci, que é um robô, né? A cirurgia robótica, que hoje já está bem mais disseminado, aqui em Brasília tem, em vários países tem também, e você consegue fazer a telecirurgia, né? Através do comando do robô, você consegue operar uma paciente que às vezes está em outro local do mundo. Tá? Então, esse é um outro avanço grande que não é só futurista, mas já é uma realidade. E já imaginaram, então, uma pessoa chegar no meu consultório e falar assim, doutor, eu quero fazer uma rinoplastia, e a gente fazer uma impressão em tecido biológico para esse paciente, e surgir um nariz que a gente implanta e o nariz pega, então não é um nariz simplesmente uma prótese, ou um paciente que perdeu o nariz em um trauma, perdeu o nariz em algum acidente, ele vem e eu consigo reconstruir um nariz que se integra na pele do paciente e tem vida própria, vascularização. Será que isso é muito distante? Essa empresa sueca, ela acredita que daqui a alguns anos ela vai conseguir fazer isso. Ela já vem produzindo e imprimindo em materiais biológicos, né, com impressora 3D, imprime material biológico, narizes e orelhas. Então, isso, um dia indo para frente, né, com certeza é um grande avanço, principalmente em casos de reconstrução. Então, conseguindo imprimir materiais biológicos que, teoricamente, seriam implantados e teriam integração no tecido. Tá? E hoje que tem os disabilities, será que também chegaria no momento em que
a definição do disability, na verdade, mudaria. Eles teriam até mais capacidade do que uma pessoa que não tem disability, né? Então, isso é uma outra área e abre um espaço gigantesco para não médicos exercerem também parte da medicina. Se vocês pararem para pensar, as pessoas que desenvolvem essas pernas mecânicas ou outros aparelhos mecânicos, muitas vezes são engenheiros, não são médicos, mas que estão lá desenvolvendo isso e participando do tratamento do paciente. Então, hoje em dia, tem não médicos extremamente capacitados da parte tecnológica e robótica participando de um tratamento de um paciente. Não só mais o ortopedista que fez medicina e cirurgia de ortopédica para tratar desses pacientes. Então, aqui, esse bem-vindo à maravilha da medicina, né? A um século em poucos anos, né? O futuro da medicina. Então, tudo isso traz para a gente uma empolgação muito grande, né? Uma empolgação muito grande porque a gente sabe que as coisas vêm mudando e a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar antenado com isso. Não dá mais para ser um médico normal. Não dá mais para a gente seguir o modelo que nossos pais ou avós seguiram quando fizeram medicina. Não dá mais para estudar no modelo que a gente sempre estudou, decorando coisas e aplicando e sendo aquele modelo antiquado. A gente tem que se reinventar, a gente tem que se transformar e sair da zona de conforto. Provavelmente, essa aula que a gente está dando aqui, fechando, está gerando um bando de conexões neuronais aí em grande parte dos estudantes. E, ao mesmo tempo, alguns mais ansiosos, outros já empolgados, já tendo várias ideias. Então, isso é muito legal e esse é um dos objetivos também dessa aula. E gerando também várias perguntas. Não só que vocês vão falar para mim perguntas, umas eu vou saber responder, outras não, mas a ideia é justamente gerar questionamentos para que todos vocês, jovens, futuros médicos, né, possam se adaptar às realidades que estão ocorrendo já na nossa cara, né, e que a gente muitas vezes não tem o suporte da nossa própria faculdade para acompanhar essas mudanças, então a gente tem que buscar isso por conta própria. E tudo isso faz o quê? Vocês saírem da zona de conforto. Tá? Então, eu adoro sair da minha zona de conforto. Então, isso faz vocês também saírem da zona de conforto. E é aí que as mágicas acontecem, né? Então, 2% da população está fora dessa zona de conforto, né? Que é onde você justamente vai atrás dos seus sonhos, ganha confiança, explora novas coisas, choosing happiness, fulfillment, ok? Então, vocês, esse grupo dos 2%, provavelmente vocês que estão assistindo aqui hoje estão nele. Vocês não fariam parte de uma liga, uma coisa extracurricular, se vocês fossem pessoas acomodadas e poderiam estar em casa assistindo televisão, mexendo no Instagram. Agora, quase 9h, vocês aqui fora da sua zona de conforto, vocês seguramente estão fora desse grupão de 98% da população que realmente não quer sair daqui, tá? E o coronavírus? O coronavírus trouxe para a gente, como a gente falou lá no início da nossa aula, na minha opinião, coisas positivas também. Tá? Então, nós conseguimos tirar coisas positivas. E uma das coisas positivas que ele trouxe, na minha opinião, é uma revolução no ensino da medicina. Tá? Uma revolução na forma de aprendizado médico, saindo um pouco, forçando a gente sair um pouco do modelo antiquado, do modelo quadrado, de sentar a bunda na cadeira, estudar e ouvir passivamente o que um professor tem para falar, para uma coisa mais dinâmica, online, em que todos têm acesso à informação, já que não existe mais assimetria da informação, e todos possam desfrutar disso tudo. Um exemplo é isso, hoje mesmo, né? A gente aqui falando com estudantes do Brasil todo a respeito desses assuntos super empolgantes, que eu jamais teria essa oportunidade se a gente estivesse num modelo em que a gente não conseguisse escalonar isso através da internet e eu não conseguisse
talvez mesmo pré-Covid, né, a gente não teria tanto essa divulgação da telemedicina, do crescimento do Zoom e das plataformas de palestras online, etc. E daí surge também coisas, eu mesmo saindo da minha zona de conforto. Então, eu mesmo saindo da minha zona de conforto. O quê? A minha zona de conforto é atender o paciente, indicar a cirurgia, ir para o centro cirúrgico, fazer o que eu mais amo, que é operar, e atender pós-operatório. Essa é a minha zona de conforto. Mas, com a pandemia, a gente proibido de operar por um tempo, não tendo pacientes, e eu quis colocar em prática algo que eu já vinha amadurecendo há uns 2 anos, que é justamente o ensino à distância da rinoplastia através de uma mentoria em rinoplastia. Então, muitas coisas mudaram. Então, o que eu quero dizer? A gente sai da zona de conforto, a gente cria coisas novas, nossa mente começa a trabalhar e aí as coisas vão acontecendo. Então, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo recentemente. E entrando já nesse assunto, né, já faço até aqui um convite, né, daqui do pessoal das ligas acadêmicas de cirurgia plástica, né, a gente vai ter uma aula aí em breve, nas próximas semanas, aí, de um mindset de campeão, que é justamente o mindset que a gente tem que ter em situações adversas e que a gente acaba aplicando isso no dia a dia da nossa própria vida, e isso se espelha em todas as atitudes da nossa vida e não só na medicina. Então, para o futuro, o médico do futuro precisa de plasticidade e resiliência. Tá? Não só o médico, o profissional, a pessoa, todo mundo precisa de plasticidade e resiliência para a gente conseguir estar updated com tudo que vem acontecendo. E olha aqui um exemplo de novo do professor Pitangui, que foi o meu mestre, talvez da geração de vocês não tenham ouvido falar, mas foi o maior cirurgião plástico, cirurgia estética, talvez o maior cirurgião plástico, o mais famoso do mundo, um cirurgião brasileiro do Rio de Janeiro, que graças a ele a cirurgia plástica brasileira atingiu o nível que tem de excelência e reconhecida no mundo todo. Então, aqui uma oportunidade em que eu estava com ele em um congresso, ele gostava de me convidar para ir com ele no congresso porque eu ficava mexendo na apresentação dele para melhorar a apresentação, a parte audiovisual, né? E aí ele dava a aula magna do congresso e eu também adorava fazer isso por ele. E eu fui uma das pessoas, né, como eu falei, eu assisti o lançamento do iPhone e fanático pelo iPhone, eu comprei o primeiro iPhone e mostrei para ele. E ele já com mais de 90 anos, super interessado no iPhone, queria saber como é que funcionava, por que tinha essa tela, como é que clicava e por que não tinha botão e como é que era, como é que eu usava. Isso foi no dia anterior à palestra dele, quando eu estava ajudando ele no quarto dele a montar a aula. No dia seguinte, ele lá na loja da Apple, comprando o iPhone dele. Então, uma pessoa que conquistou tudo na vida, um dos maiores cirurgiões do mundo, poderia muito bem não precisar quebrar a cabeça com essas coisas novas, tecnológicas, mas lá estava ele, fora da zona de conforto dele, tentando aprender mais sobre uma novidade que estava ali. Na verdade, mal sabia ele, mal sabíamos nós que era realmente uma revolução nas vidas de todos nós. E uma coisa que ele sempre falava era que que o tempo ia passando, né? Que ele tinha feito várias coisas na vida dele e que ele se alegrava por tudo isso que ele tinha feito. Mas que ele via um avanço muito grande também na medicina, e o avanço na medicina era muito deixava ele muito entusiasmado e muito empolgado com tudo que vinha pela frente, células tronco, técnicas novas,
e ele sempre antenado e muito interessado nas coisas que vinham acontecendo e vinham sendo mostradas no mundo, nos congressos, nos artigos. E ele sentia, às vezes ele falava, né, quem dera ele pudesse ter mais tempo para ver tudo isso acontecer, né, mais tempo realmente de vida, né, para ver tudo isso acontecer. E aí a gente entra nos finalmente aqui, né, sobre o futuro da medicina, pessoas, estudiosos, investidores, né, prometendo o fim da morte. O fim da morte, né? Ou seja, você atingir a imortalidade. Então, será, né, que para uma pessoa entusiasta como o professor Pitangui, Steve Jobs ou tantos outros mentes brilhantes, né, o fim da morte faria com que eles vivessem para sempre, mantivessem essa mente brilhante, produzindo coisas boas para todos nós, né? E aí entra num outro detalhe também, o fim da morte não significa, às vezes, o que a gente pensa, né, de uma pessoa simplesmente não morrer e viver para sempre como um vampiro, né? Na verdade, falam-se até em diferentes formas de você viver para sempre, até fazendo um upload seu para um computador, né? Então, são coisas que vão muito além do que a gente pensa de forma dentro da caixa, né? Para você começar a entender isso, tem que pensar fora da caixa. Algumas coisas são muito difíceis para a gente assimilar, mas são coisas que talvez sejam a realidade do futuro e talvez o professor Pitangui, se tivesse mais uns anos, poderia se beneficiar desses estudos de você ter o fim da morte. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha gerado ao mesmo tempo ansiedade, mas muitas perguntas, questionamentos, e que vocês tenham gostado. E foi, mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês, uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite e fico muito feliz e honrado de estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Bom, doutor, em nome da Liga de Cirurgia Plástica da Uniceplac, e posso falar por todos meus colegas, né, estudantes de medicina, não só das ligas e das ligas parceiras, que a aula foi incrível. A gente tinha uma expectativa com certeza alta, né, por se tratar do senhor, mas foi mais do que incrível. Eu estou até agora sem palavras, tanto foi sensacional a aula. Tem um provérbio japonês que eu li recentemente que diz que as profissões mais nobres são de um professor e de um médico, e com certeza o senhor realizou com extrema maestria essas duas profissões aqui para a gente hoje, essa noite. Então, quero agradecer de verdade ao senhor por essa aula que foi fantástica e por mostrar tantos aspectos que possam abrir a nossa mente para nós que somos acadêmicos ainda de medicina, porque para nós isso é algo que a faculdade não nos ensina. Então, isso que o senhor nos falou hoje, acho que com certeza é algo que a gente vai levar para nossa formação e para nossa vida profissional e pessoal toda. Então, quero agradecer muito. Felipe, eu que tenho a agradecer, você veio, né, você fez a ponte aí para me convidar, eu prontamente fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é exatamente isso, Felipe, eu acho que a questão é a gente, quando eu vou montar uma aula para vocês, se eu ficar aqui mostrando passo a passo de cirurgia, amanhã vocês já esqueceram, vocês não vão saber direito o passo a passo, sabe? Tudo bem, eu vou mostrar como eu mostrei, mas por questões de curiosidade. Mas eu quero estar aqui e passar para vocês algo que marque vocês, entendeu? Eu quero que marque vocês no sentido de realmente criar uma inquietude dentro de vocês, né? Porque vocês pensem também em relação a isso, e que vocês são de uma geração totalmente diferente, né? As gerações hoje mudam muito. Tudo bem, a gente é de uma geração relativamente próxima, mas vocês já são uma geração diferente da minha. E vocês vivem em outra velocidade de informação e de tudo. Eu acho que vocês têm tudo na mão, né, em termos de informação, para que vocês criem coisas, né? Então, hoje não dá mais para a gente ser só uma pessoa passiva, né, que só recebe as coisas. A gente tem que ser ativo, tem que se reinventar. Há um tempo atrás, você formava médico, você ia ser médico a vida toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, talvez você vai no meio do caminho, vai ser empresário, você
você vai ser investidor, você de repente escolher uma especialidade que vai acabar, em vez de fazer radiologia, talvez acabe a radiologia, e aí você vai ter que se reinventar. Então, hoje em dia não dá mais, né? Não dá mais, a gente tem que ser esse tipo de profissional que vocês, com certeza são, como eu falei, vocês já são diferenciados por estarem aqui. Então, eu que parabenizo vocês por tudo aí. Com certeza, doutor, foi uma experiência fantástica. Durante a aula, né, surgiram muitas dúvidas, né, com relação às temáticas. Eu queria fazer as perguntas que mandaram no Claro, chat durante a aula. vamos lá. A primeira pergunta é: qual seria a vantagem da técnica preservadora em relação à rinoplastia fechada estruturada? Tá, então assim, ó, vamos separar a rinoplastia fechada e aberta, tá? Ela pode ser, não tem diferença, assim, a preservadora ela pode ser tanto fechada quanto aberta, tá bom? Geralmente a rinoplastia estruturada, ela é feita de forma aberta. Por quê? Vamos imaginar que, de novo, o exemplo de uma casa, tá? Então, a casa tem um telhado. Geralmente, esse paciente vem até você porque ele fala, eu não gosto do meu telhado e eu não respiro bem. Então, pensa comigo que o que eu vejo por fora é o telhado. A minha casa aqui tem 2 cômodos, da direita e da esquerda. Entre os cômodos tem uma parede, que é chamada septo. E dentro de cada cômodo, lá no fundo, tem como se fosse um sofazinho ali colado na parede, que é o corneto. Então, basicamente, isso é a sua casa, tá? Quando a gente faz uma rinoplastia estruturada, você meio que você desmonta a casa e monta de novo. Não tem problema nenhum em fazer isso, porque se você for um bom reconstrutor, você vai fazer uma casa bonita de novo. O problema está em que, para você reconstruir a casa, você precisa de material. Então, eu preciso de vigas de sustentação, preciso de parafusos, eu preciso de poste, eu preciso de pilar para reconstruir a minha casa. E da onde eu vou tirar isso? Da cartilagem do próprio paciente. Então, a rinoplastia estruturada é muito boa. Eu faço também, tá? Então, existe indicação, tá bom? Então, não é só preferência. Eu faço preservador em todos os casos. Não é assim. Tem caso que chega aqui no consultório e fala, não, você é preservador, você é estruturada. Não é uma questão, eu quero ou não quero, tá? Então, a estruturada, a gente precisa desse material para reconstruir esse telhado. Qual que é o grande porém? A gente não é uma casa, né? A gente é um organismo que cicatriza. E quando você cicatriza, você gera fibrose, você pode gerar irregularidades. E ao longo prazo, você pode ver a irregularidade aqui. Então, na medida do possível, se puder tratar esse telhado da casa por baixo do telhado, preservando as articulações, as conexões da casa, e simplesmente mexendo ela de posição, que seria a rinoplastia preservadora, você consegue ter uma cirurgia com menos cicatriz, menos chance de irregularidade, menos chance de ter problemas no pós-operatório, e aí vem as vantagens. Mas, como eu falei, né, tem casos selecionados para você indicar preservador e casos selecionados para indicar estruturado. Entendi, doutor. Outra pergunta que fizeram foi se existe um cálculo específico para retirada dos segmentos cartilaginosos para criar definição do nariz, ou se você faz isso no olhômetro. Tá, existem cálculos, tá bom? A gente pode fazer isso através de software em 3D ou simulações em 3D, e aí você estimar a quantidade de cartilagem que você vai tirar. Nem sempre isso é algo matemático, porque a gente não está lidando com uma estrutura só, né? Ali você tem cartilagem, você tem mucosa, você tem pele, você tem subcutâneo, você tem ligamentos. Então, às vezes você estimou tirar 3 milímetros, a hora que você tira 3 milímetros, não desce os 3 milímetros, tá? Então, eu acho importante o planejamento é tudo, então é importante você ter um planejamento, ter na sua cabeça mais ou menos uma simulação em 3D do que você quer fazer, e se você quiser ir além disso, fazer cálculos de realmente quantos milímetros você vai tirar. Hoje em dia, tá? Eu não faço esses cálculos mais, tá?
mas eu acabo fazendo no feeling, né? Que seria o olhômetro, como foi falado aí. No feeling, mas por quê? Eu faço a simulação em 3D do paciente antes. A simulação é muito mais para mim do que para o paciente, tá? Porque eu consigo visualizar aquilo que eu quero atingir como resultado. E baseado naquilo e na foto do paciente, eu vou para a sala da cirurgia com a foto do paciente, o planejamento cirúrgico que eu fiz antes da cirurgia e eventualmente a simulação em 3D para que eu reproduza aquele resultado, tá? E aí eu vou tirando pouco a pouco até atingir o meu resultado. Ao invés de tirar muito assim, não, eu achei que era 5 milímetros, eu vou tirar 5. Não, se eu achei que é 5, eu tiro 3, se precisar eu tiro mais 2, entendeu? Perfeito, doutor. Outra pergunta que fizeram foi assim, após cortar e recolocar e suturar os pedaços das cartilagens, isso não necrosa? Ótima pergunta. As cartilagens, ela não necrosa. Ela não necrosa, mas também ela tem que ter uma embebição e uma nutrição do tecido ao redor, tá? Então, a gente tira a cartilagem. Vamos supor que eu tire a cartilagem e deixe em cima da mesa. Ela necrosa, seca e acabou. Mas quando a gente coloca ela de volta no nariz, ela vai passar a ser nutrida pelo tecido em que ela é colocada. Então, a mucosa que está ao redor, ou a pele que está ao redor, tem vasos sanguíneos que vão trazer a nutrição para a cartilagem. Tá? E a cartilagem tem uma capacidade incrível de manter a forma dela e a estrutura dela. Às vezes ela muda um pouquinho a força e a consistência, mas a maioria das vezes que a gente vai reoperar um paciente, a gente encontra a cartilagem lá, a não ser que tenha uma infecção, algo assim que realmente contribua para a absorção da cartilagem. Perfeito, doutor. A outra pergunta que me fizeram foi se uma aluna comentou, né, que ela recebeu um vídeo de uma marcação de número 7, tem alguma relação com os números e linhas estéticas? Como que são feitas essas marcações? Das linhas estéticas do dorso? Uhum, Tá. isso. A gente, na hora da cirurgia, né, a gente olha o paciente de vários ângulos, tá? E tem alguns pontos chaves, né, que a gente dá mais atenção, tá? Geralmente, a gente marca as partes mais de irregularidade para que a hora que a gente vai lapidar o osso ou a cartilagem, a gente comece a enxergar melhor essas linhas estéticas do dorso e as linhas de definição, tá? Então, a gente não marca isso previamente na cirurgia, senão o nariz ia ficar muito rabiscado ali e acho que atrapalharia um pouco a visualização. Perfeito. Outra pergunta que fizeram, se o tempo de recuperação ele varia na técnica preservadora ou na convencional? Varia, tá? Varia na técnica preservadora, até para você preservar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, os tecidos, os ligamentos, a recuperação é bem mais rápida, tá? Às vezes o paciente, assim, com 2 semanas já está muito bem, a ponto de praticamente as pessoas não notarem. Na estruturada, incha um pouco mais porque a dissecção é um pouco maior, tá? Mas, de novo, não é que exista uma técnica que é melhor que a outra. Existe uma técnica que é melhor que a outra naquele tipo de caso, tá? Então, cada uma tem uma função, os benefícios específicos de cada técnica, tá? Mas é que surgiu recentemente a rinoplastia preservadora como algo, até eu diria até que revolucionário, né? Então, para alguns casos específicos, essa técnica ela é a melhor mesmo, tá? Perfeito. Perguntaram também se é mais difícil chegar a bons resultados em uma rinoplastia secundária. Sim, é mais difícil, é mais desafiador, a anatomia já está mudada, a anatomia já está alterada, falta pedaço, você tem que usar às vezes cartilagem da costela, né, para substituir, porque não tem mais cartilagem do nariz. Então a previsibilidade em relação ao resultado, ela é mais difícil de fato, tá? A chance de ter que ter revisão, retoque ou pequenos ajustes depois é muito maior numa rinoplastia secundária. Perfeito. Também nos perguntaram se o valor da cirurgia está associado ao grau que o trabalho que o cirurgião vai ter para executá-la. Sim,
tá? Isso varia muito, cada cirurgião cobra de uma maneira, né? Então isso não existe uma regra, tá? Eu posso falar aqui a forma como a gente procede. Basicamente, assim, até pela logística do consultório, né? Esse é um outro tema também que dá para a gente falar, né? De coisa de consultório a gente não aprende em faculdade, mas pela logística do consultório a gente tem basicamente duas tabelas, tá? Uma de rinoplastia primária e uma de rinoplastia secundária. A secundária realmente ela é mais trabalhosa e é mais cara, mas por quê? Às vezes a gente demora numa primária 2h30, 3 horas, numa secundária se demora às vezes 6, 7 horas. Você tem mais chance de ter que voltar para o centro cirúrgico depois de 6 meses, 1 ano, para fazer um retoque, um refinamento na rinoplastia secundária. Como tem mais fibrose, mais cicatrização, né, tem mais chance também de você ter algum resultado ali que não seja totalmente desejável e você tenha que reabordar. Então, tem uma série de coisas que fazem com que a cirurgia secundária seja mais cara. Certo. Nos perguntaram também se a atresia coanal poderia ter a rinoplastia preservadora como plano terapêutico. Na coana, né, a gente não chega a mexer ali tão nessa região tão posterior, tá? Então, o plano terapêutico da rinoplastia preservadora e geralmente das rinoplastias estéticas, né, a gente vai mexer funcionalmente na parte do septo, na parte do corneto e das válvulas nasais, eventualmente na fossa piriforme. Tá? Então, basicamente, seriam nessas regiões que a cirurgia traria um benefício. Tá? Perfeito. Perguntaram também se existe a possibilidade de modificação da estrutura e, consequentemente, uma mudança estética após um período de tempo na rinoplastia preservadora, assim como ocorre em alguns casos da rinoplastia aberta estruturada. Acredito que a pessoa esteja perguntando de mudanças que ocorrem, às vezes estava de um jeito, mudou um pouco, né? Pode acontecer sim, tá? O nariz, o problema do nariz é que ele é uma estrutura totalmente milimétrico, né? Se você põe uma prótese de mama, um lado está meio centímetro mais alto que o outro, isso às vezes não se nota. Mas se você pega um nariz, ele fica 1 milímetro desviado, isso começa a notar. Tá? Então, pode acontecer sim em qualquer cirurgia, tá? O nariz pode mudar contra a vontade do paciente e contra a vontade do cirurgião também. Pode acontecer devido ao processo de cicatrização que a gente não controla. Perfeito. Perguntaram também se depois de uma rinoplastia tradicional, na qual não houve o efeito estético desejável, é possível realizar uma rinoplastia preservadora como secundária? Em alguns casos específicos, sim, mas na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, não dá para fazer uma preservadora depois. Entendi. Inseridos dentro da era da informação. Sabemos que hoje em dia muitos médicos estão sendo processados, inclusive dentro da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos. Qual o posicionamento do senhor em relação a isso? É uma realidade, né, Felipe? Uma realidade. Não tem como a gente mudar. Existe uma judicialização aí da medicina. Vira um mercado, infelizmente, né, da parte do direito também, tanto o mercado de quem protege médico e de quem ataca médico, né? E é uma realidade que a gente enfrenta cada vez mais e vocês vão enfrentar cada vez mais. Não tem muito como fugir, tem como você se precaver, tem como você se proteger. Tem uma série de medidas que você pode tomar para se proteger disso, mas isso pode acontecer, tá? E a gente tem, vocês todos, com certeza, vocês têm parentes da área do direito, tá? É muito diferente a mentalidade de alguém da área do direito e alguém da área médica. A área do direito, você processar alguém, eu não gostei daquilo, vou processar. Eu fui maltratado, eu vou processar. É rotina, é normal. Tá? É simplesmente uma forma de esclarecer se aquilo estava certo ou errado e a justiça vai lá dar um parecer. Para o médico, é uma facada no coração, né? Você ser processado.
Por quê? Você tá lá, você já ralou pra caramba, você tá lá se dedicando ao máximo, ninguém tá agindo de má fé, você tá fazendo o melhor que você pode, e mesmo agindo da melhor forma que você pode, às vezes a coisa não sai do jeito que você queria. E nessa daí alguém pega e te processa, você sente assim, vontade de largar a medicina, entendeu? Mas isso faz parte, e aí você tem que estar preparado para isso, né? Precavido, preparado não só psicologicamente, mas preparado também do ponto de vista jurídico, tá? Então, hoje em dia, ó, o médico de sucesso, tá? Anotem aí. O médico de sucesso, ele precisa, primeiro, ser bem informado. Isso é o que vocês estão fazendo. Ele precisa entender a administração. Se vocês não entenderem a administração, vocês não vão deslanchar. E precisa entender parte jurídica, tá? Porque vocês têm que entender parte jurídica não só para se protegerem, mas também para gerirem o que vocês estiverem tocando, seja um consultório, um hospital ou qualquer outra coisa. E precisa saber marketing, tá? Então vocês precisam saber 4 coisas para serem médicos do futuro de sucesso. Tá? Se vocês souberem só uma delas, vocês vão ficar, não que não vão ter sucesso, mas vocês vai estar faltando uma perna aí. Então, precisa se antenar para isso. Perfeito. A técnica preservadora, ela apresenta resultados satisfatórios com o nariz negroide? Não, tá? A gente, em nariz negroide, tem que ser feita a estruturação, rinoplastia estruturada, tá? Então, o nariz negroide geralmente não tem um aspecto estético favorável, né? É um nariz muito largo, uma pele grossa, um dorso baixo. Então, a gente só preserva o que é passível de preservação. Você quer preservar algo que é bonito. Então, um dorso que já é bonito, você quer preservar. Agora, um dorso que não é legal, que tem que aumentar, como é o caso do nariz negroide, tem que ser feito estruturado. Perfeito, doutor. Me perguntaram se você recomenda alguma plataforma de notícias para nós, acadêmicos, ficarmos atualizados nas informações sobre a área médica. De área médica geral ou cirurgia plástica? Não dá para saber, né? Quem perguntou, mas tudo bem. De área médica geral, tá? Eu confesso que hoje em dia eu estou meio por fora, né? Porque acaba que eu estudo só cirurgia plástica. De cirurgia plástica, eu não vejo nenhuma plataforma voltada para estudantes. Por isso que a gente está criando uma. Então, porque a gente vê que na cirurgia, nas faculdades, né, a gente tem pouco contato com a cirurgia plástica. Né? O pouco contato que a gente tem, às vezes é para ver enxerto, retalho e queimados. Né? Então, a gente não tem contato com cirurgia plástica em si. Às vezes nem passa na cirurgia plástica. Então, essa plataforma a gente está em vias de criar uma plataforma voltada para estudantes. Então, não é para ensinar ninguém a operar, mas é para dar informações úteis, realmente informativas, que ao mesmo tempo mate curiosidade, mas que agregue na formação de vocês. Perguntaram também onde fica a incisão para retirar o enxerto da cartilagem costal. No sulco da mama, tá? Fica no sulco da mama e você pode tirar a diferentes níveis da costela, a sexta costela, a sétima costela. Quanto mais baixo, vai fugindo um pouco do sulco da mama. Tá? Particularmente, a gente faz um corte de 2 centímetros. Tá? Então, a gente tira a costela para um corte de 2 centímetros, às vezes até menor. Então, a vantagem disso é que fica parecendo que a pessoa tirou uma pinta. Tá? Ou, um exemplo, se a pessoa for colocar uma prótese de mama, se a mulher vai pôr uma prótese de mama, o corte é de 4 centímetros. Então, é maior do que o corte da retirada da costela. Perfeito, doutor. Perguntaram também aqui qual que seria a sua opinião referente às outras áreas, por exemplo, dentistas, né, estarem fazendo propaganda de área de antes e depois e área médica não. Como nós podemos atuar e trabalhar nisso dentro do marketing, dentro do código de ética médico? Felipe, isso é tão difícil, cara. É tão difícil porque tem vários fatores aí, sabe? E eu não vou ter a resposta,
tá? Eu vou falar meus pensamentos. Claro. Quem segue à risca o código de ética médica, que é o nosso caso, você fala, estou seguindo tudo certinho, nossa, que exemplo. Mas você está perdendo o mercado também. Porque é inevitável que hoje em dia tudo é muito visual. Vocês todos aí têm Instagram. Então imagina que você vai montar uma casa, você quer contratar um arquiteto. Aí você vai falar para o arquiteto assim, eu quero, me dar seu Instagram. Aí entra lá, você vê o portfólio. Aí você entra no outro e fala, não tem nenhuma casa pronta aqui. Aí você fala, por que não tem nenhuma casa pronta? Que o conselho de arquitetura não me permite colocar o meu antes e depois da casa. E aí? Entendeu? E aí? Você vai ficar como? Né? Por mais que o cara seja um bom arquiteto, ele está seguindo a norma do conselho de arquitetura, mas ele está perdendo. Por quê? Hoje em dia, esse paciente pode ser de outro país, pode ser de outro estado, ele não vai se deslocar até a sua clínica só para ele ver o seu álbum de antes e depois, entendeu? Porque você não pode postar. Então, aí é uma opinião minha, tá bom? Eu acho que eu sou a favor de que a regra devia valer para todos, tá? Então, se não pode postar, então ninguém pode postar. E quem postar sofre punição dura. Não é a advertência do CRO, a advertência do CRM, que ninguém respeita nada. E não acontece nada. Ninguém vai perder um CRM porque postou antes e depois, mas vai receber denúncia no CRM. Então, só que vira uma concorrência desleal. Então, é aquela coisa de que quando você é certinho, você se dá mal. Então, quem está se dando bem é aquele que está infringindo uma lei e está postando para pós. Ele está errado? Não sei. Não sei dizer. Eu tinha vontade de postar para pós. Eu acho que eu tinha vontade. Eu confesso que eu teria vontade, sabe? Por quê? Não porque eu acho certo, tá? Eu acho até que seria bom, minha primeira opção, seria bom que ninguém pudesse postar nenhum para pós, tá? Mas dentro de um cenário em que as pessoas postam, outros médicos ou dentistas, a gente fica na desvantagem e você está sendo o certo. Você que é o correto, você está na desvantagem. Então é muito difícil esse assunto. Perfeito, doutor. Acho que a gente já concluiu as principais perguntas, né? Senão a gente vai ficar a noite toda. Eu tô com a noite toda aqui livre. Então, doutor, quero, em nome da LACIP no CEPLAC e de todos os acadêmicos de medicina, agradecer mais uma vez o senhor por essa aula, por essa grande oportunidade que foi ter essa aula do senhor conosco. Isso é algo, como eu disse, né? É algo que a gente não tem na nossa formação. A gente está sempre buscando alguém que possa nos falar coisas diferenciais. Acho que é super importante para nós, sabe? Então, eu agradeço muito de verdade, porque isso, apenas uma palavra, uma frase diferente, que pode fazer toda a diferença para a gente na nossa vida profissional. Ainda mais assim dentro da cirurgia plástica, que é uma área assim que é carente na formação do currículo acadêmico médico. Então, quero agradecer muito, senhor doutor Nakamura. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. De novo, eu que fico muito agradecido. Concordo também com você. Acho que às vezes são pequenas coisinhas, pequenas frases, pequenas atitudes mudam completamente, né? Alguns rumos nossos, né? Isso aconteceu comigo. Às vezes, pessoas que que foram com pequenas atitudes fizeram que mudasse o rumo da minha carreira positivamente. Então, tudo que eu tenho a fazer é tentar retribuir isso através dessas aulas e desse contato com vocês, e eu que fico muito agradecido, viu? Obrigado mesmo a todos vocês aí da organização, a todos os alunos aí do Brasil todo. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Então é isso, pessoal. O certificado já mandamos o link, vocês vão assinar, preencher os dados e em 24 horas vocês vão receber no e-mail de vocês cadastrado. Muito obrigado, doutor. Todo mundo está elogiando bastante a aula no chat. Que bom. Depois marca a liga aí, marca a gente aí no Instagram, todo mundo aí. Acho que já deve ter muitas repostar. marcações já. Quando você abrir o Instagram vai assustar com tanta marcação. Bateu recorde. Com certeza. O pessoal está agradecendo muito. Obrigado, Tá bom, doutor. agradeço. Vamos encerrar. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado a todos aí. Valeu, Felipe.